Olá, tudo bem com você? Estamos de volta para a nossa lição de quinta-feira. Eu quero agradecer a todos vocês que compartilham com seus familiares, com seus amigos. E se você é novo por aqui, se inscreva, faça parte da nossa família. Compartilhe também com seus amigos, deixe o seu like, faça um comentário. Bem, então vamos para a nossa lição de quinta. O testemunho dos samaritanos. Leia João 4, 27 a 29. Que ação surpreendente a mulher tomou. Ontem nós estudamos que Jesus se apresentou à mulher samaritana, que ele é o Messias, que tanto esperavam, que foi anunciado por Moisés. Em João 4, 27 a 29, nós podemos ler. Naquele momento, seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com a mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que o Senhor quer? Ou por que conversa com ela? A mulher deixou a sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver o homem que me disse tudo o que já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Os discípulos ficaram surpresos ao verem Jesus conversando com a mulher em público. Os judeus consideram indigno conversar com a mulher em público, principalmente alguém tido como rabino, como rabi. A Abbot e o Talmud proíbem conversar com a mulher na rua, até mesmo com a esposa. Então, quando os discípulos voltaram da aldeia com comida para Jesus, a mulher estava prestes a sair. Seu jarro estava cheio, mas ela estava ansiosa para chegar à aldeia e contar aos outros sobre sua grande descoberta, e não se preocupou com o jarro. Jesus experimentou o desejo, convicção e decisão, e o próximo passo foi a ação. A mulher foi contar aos outros sobre sua grande descoberta. Isso testemunhou a realidade de sua decisão. A jarra que esperava era uma prova silenciosa de sua intenção de retornar sem demora. Vamos ler João 4, 30 a 43, na nova versão transformadora. Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. O relato da mulher impressionou os moradores e os levou a confirmar o que ela testemunhava, e foram ao encontro de Jesus para verem eles mesmos. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. A resposta ansiosa da mulher foi mais reconfortante para a alma de Jesus do que a comida para o seu corpo. As coisas materiais têm pouca importância na avaliação de todos os que são realmente cooperadores de Cristo. Jesus viveu com o único propósito de fazer a vontade de seu Pai. Porém, nós vivemos pelo alimento que perece, quando deveríamos imitar e lutar em busca do alimento que permanece para a vida eterna. Para Jesus, as necessidades materiais da vida eram secundárias em relação ao seu grande propósito de alcançar a salvação do homem. Assim também nós devemos pescar homens para Cristo. Cada alma ganha para Jesus é uma estrela
no celeiro do Pai. Jesus disse: eu cumpro a obra para aquele que me enviou, ou seja, para a obra que Deus enviou seu Filho ao mundo para nos salvar. No verso 35, vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já receberam o salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia e o que colhe? Vocês conhecem o ditado: um semeia e o outro colhe. E é a verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Na Palestina, os cereais eram semeados no outono e colhidos na primavera. Em Sicar ocorria em abril ou em maio. Este incidente ocorreu provavelmente em dezembro ou em janeiro. E disse Jesus: olhem para os campos. Os discípulos puderam ver os aldeões indo até o poço através dos campos de grãos ainda verdes. A semente da verdade semeada no coração daquela mulher samaritana já havia começado a dar frutos. E nos 2 dias seguintes houve uma colheita abundante de conversão a Cristo. Disse Jesus: um é aquele que semeia. Talvez Jesus pensasse em si mesmo como o semeador e nos discípulos como os ceifeiros, e antecipou a maior colheita de Samaria após sua ressurreição. Na colheita de almas, muitas vezes quem lança a semente do Evangelho não é o que tem o privilégio de colher. 1 Coríntios 3, 6 e 7. Jesus disse: eu enviei vocês para colher. Sem dúvida, Jesus estava se referindo ao ministério brevemente mencionado na Judéia, João 3, 22. De certa forma, Jesus e seus discípulos estavam colhendo a semente lançada por João Batista. Após a ressurreição, os discípulos colheriam uma colheita abundante, produzida pela semente semeada durante o tempo do ministério de Jesus. Podemos ver isso em Atos 2:41, Atos 2:47 e Atos 5:14. Vamos para o verso 39. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali por mais 2 dias. E muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Lemos aqui que este foi o primeiro grupo de convertidos. Ao longo dos 2 dias seguintes, houve uma segunda colheita. No desempenho da missão de Cristo, os 70 visitaram muitas cidades de Samaria e foram calorosamente recebidos. Após a ressurreição, houve ainda outra colheita. Aqueles que conheceram a mulher devem ter vislumbrado o que estava incluído na sua declaração de que Jesus lhe tinha dito tudo que ela tinha feito. Para uma pessoa como ela ter uma convicção tão profunda em relação às coisas espirituais era suficiente para chamar a atenção
de qualquer pessoa. Estes testemunharam o que ouviram. Nenhuma evidência é mais convincente do que a experiência pessoal. A disposição desses samaritanos em aceitar a evidência de que Jesus era o profeta de quem Moisés falou contrasta fortemente com a incerteza com os judeus o receberem e não o reconhecerem. João 1:10-11. A vida de Jesus e sua mensagem constituíram evidência convincente para os samaritanos de que a predição de Moisés havia sido cumprida na pessoa de Jesus de Nazaré. Bem, não perca a lição de sexta-feira com estudo adicional. Até amanhã, se Deus permitir.